Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido e diferente de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja assim tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, lojassombrada.com.br. Ok? Sei que estamos atrasados, mas estamos aqui para... Eu ia falar para mais um ao vivo. Hoje não teve ao vivo, tá? Mas tem aqui gravado. Eu vou ter que diminuir essa musiquinha aqui que eu coloquei no computador para não ficar sem. Mas sei lá, tá muito alto. Vou tentar diminuir um pouco, senão eu fico desconcentrada. Talvez assim. Bom, vamos lá. Então, vamos com os relatos de hoje e o primeiro deles é este daqui. Seu Zé me salvou de um assalto. Vamos ver? Olá, Ana, tudo bem? Pode me chamar de Fulana. Eu até poderia... Tá aqui embaixo, né? O texto aqui, ó. Eu até poderia dizer o meu nome. Não poderia, não. Porém, tem relatos que vou contar que envolvem também outras pessoas. Bom, pelo e-mail você vai saber quando for eu. Ok. Bom, vamos lá. Eu pego ônibus de segunda a sexta para ir trabalhar por volta das 9h15 da manhã. E como de costume, pego sempre o mesmo ônibus com o mesmo motorista há quase 3 anos. Esse ônibus chega vazio no terminal e lá é onde ele enche. Porém, o horário que eu vou trabalhar quase não tem idosos, grávidas. Então, para não passar a catraca, assim que eu entro, pois entra muitas pessoas, eu acabo sentando ali na frente do banco, que é sozinho, antes da catraca, e só passo quando chega no meu ponto, que no caso é o ponto final. Ali, naquele banco, eu coloco o meu fone de ouvido e só tiro quando vou descer. Nesse dia, quando eu entrei, só tinha um banco vazio ali na frente. Todos estavam ocupados. Eu rapidamente sentei e demorei a pegar o meu celular e o fone. Quando olhei para o banco do cobrador, que hoje em dia, onde moro, não tem mais cobrador, quem cobra agora é o motorista. Bom, quando eu olhei para esse banco, estava sentado um rapaz jovem, mais ou menos da mesma idade que eu. Ele estava muito falante, porém todos ali só escutavam. E ele falava: eu tô muito feliz hoje. Recebi o meu salário, o meu 13º, paguei minhas contas, eu tô muito feliz. Faz tempo que não me sentia assim tão feliz. Motorista, eu tô tão feliz que eu vou dar uma caixinha para você quando eu for descer. Nisso, o motorista, sem dar muita confiança e também não tratando mal, disse: opa, obrigado. Eu escutei esse rapaz responder um áudio que enviaram para ele no WhatsApp e ele disse o seguinte: não tem problema não, eu tô atrasado, mas eu faço 20 minutos a mais no fim do expediente. Não tem problema não, eu tô atrasado, mas eu faço 20 minutos a mais no fim do expediente. Ok. Bom, eu entendi que ele estava atrasado para o serviço, porém ele cumpria ali o atrasado de boa. Ok. O ônibus saiu do terminal, eu coloquei o meu fone de um lado só, pois queria escutar o que era falado. Eu estava desconfiada dele. Eu sei que é difícil ver pessoas felizes e esbanjando felicidade, né? Porém, algo me dizia que tinha alguma coisa errada ali. Bom, seguimos viagem. Ele foi conversando com todo mundo ali na frente, e as pessoas conversavam com ele, e eu pensava: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que eu tô cismando à toa? Com mais ou menos 15 minutos de viagem, quando abriu a porta, ele já tinha pago a passagem antes. Então, quando abriu a porta, antes que todo mundo entrasse, ele deu um salto do banco onde ele estava até a porta e pulou os 2 degraus e foi embora. Todos ali na frente, a gente tomou um susto, pois foi algo muito rápido. Bom, após ele descer do ônibus, todo mundo ali na frente se manifestou dizendo: nossa, pensei que ele ia assaltar o ônibus. Ele estava estranho, um modo de falar estranho. Até disse que ia dar caixinha para o motorista. E logo o motorista disse: eu pensei o mesmo, que ele ia assaltar.
Por conta disso, não dei muita bola quando ele falou da caixinha. Eu me mantive quieta o tempo inteiro, só escutando. Passou os dias, isso ocorreu em uma terça-feira. Quando foi de sexta para sábado, eu sonhei que estava naquele mesmo ônibus e o rapaz vinha para assaltar e me fazia de refém. Eu ficava com a cabeça baixa e ele colocava a arma, né, ali, e porém eu sentia que tinha algo em volta do meu corpo, como se fosse eu, mas como se tivesse uma capa por cima de mim. E ficava aquela intuição na minha mente, tipo, fica calma, eu tô por cima de você, te protegendo. Isso me acalmava e eu me sentia protegida. Sabia que ele não poderia fazer nada contra mim e eu sentia que era o seu Zé Pilintra comigo. Eu sentia que era ele. Eu uso uma pulseira dele no braço, no lugar da guia. E não era por conta disso que eu pensei que era ele, tá? É porque eu sinto que era ele sim. Acredito que ali no sonho ele me mostrou o que iria acontecer se ele não estivesse... o que iria acontecer se ele não tivesse feito o rapaz sair do ônibus. Bom, depois, quando foi no domingo, veio aquela intuição de novo. Pega aquele seu celular velho, coloca no bolso de fora da bolsa e senta no penúltimo banco do ônibus. Ali fica perto da porta. Bom, eu até pensei, por que não pode ser aqueles... por que não pode ser aqueles 2 par de banco, né, que fica bem na frente, bem pra frente da porta, né? Assim é mais fácil de sair. Quando foi na segunda, eu sentei lá no penúltimo banco e quando olhei esses 2 pares de banco, eu vi que era preferencial e pensei, a espiritualidade é incrível. Como ele sabia disso, gente? Que tipo ali não podia sentar, né? E eu sei que eles sabem, porém na hora eu fiquei pasma, né? Agora eu pergunto, será que o que fez o rapaz dar um pulo e sair do ônibus, o que será que fez ele, tipo, do nada, assim, pular e sair rápido do ônibus? Será que ele viu o seu Zé? Ou viu o seu Zé de uma outra forma, assustadora, talvez? Bom, isso ocorreu tem menos de um mês, porém agora só sento lá atrás, nem que esteja cheio e que balance muito. Muito obrigada, Ana, por contar o meu relato e já vou enviar mais. E um abraço a todos que estão ouvindo. Muito obrigada, um beijo para você. Então, várias pessoas sentiram ou acreditaram que aquele rapaz falante, com uma alegria até estranha, poderia, na verdade, assaltar aquele ônibus. E você também sentiu isso. Mas do nada ele deu aquele pulo, saiu, todo mundo ficou meio sem entender. E depois você sonhou que o seu Zé estava te protegendo naquele ônibus, talvez protegendo a todos ali, né? Interessante, pode ser. Quem vai dizer que não, né? Por que não? Deixa eu só anotar aqui que eu contei. E vamos para o próximo relato, que é este. Quem ligou o ventilador? Ó, porque nesse calor, não sei quem que ligou, mas eu ia agradecer. Eu ia falar, tá bom, muito obrigado, sua assombração. Mas já aconteceu comigo o caso do ventilador. Sim, o ventilador ligou sozinho no meu quarto, neste quarto aqui. Ai, não precisa ter revival, não. Mas vamos ver o relato. Oi, Ana, oi, Matheus, e assombrados, e crianças, e cats, e dogs. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Ciclano. Ana, eu sou o rapaz do relato A Entidade Veio Buscar a Minha Avó, a saudosa Dona Nena. Bom, chega de enrolação e bora para o fato. Ana, eu trabalho como advogado, é isso? Certa vez estava eu sentado na minha cadeira de trabalho e comecei a imprimir uns papéis para o INSS. Foi quando decidi fazer os trabalhos em outro escritório, porque tinha ar-condicionado. Como eu sou muito metido, decidi ficar lá e trabalhar. Ficar no ar-condicionado e trabalhar lá. Terminei o meu trabalho por volta da meia-noite e fui até o escritório onde estava o ventilador.
Ana, quando eu cheguei, a luz estava acesa, o ventilador ligado e também o computador ligado. Ana, eu me senti observado como se tivesse alguém ali presente, sabe? Foi então que ouvi um barulho vindo do banheiro da advocacia. Fui lá checar e enquanto estava andando, parecia que os meus passos ficavam tipo em câmera lenta, como se tudo parasse ao meu redor. E foi aí que vi a mulher alta, vi uma mulher, é isso? Foi aí que vi uma mulher alta, cabelos loiros cacheados, de costas para mim, olhando para frente, para o espelho do banheiro. Ana, eu me arrepiei, eu não conseguia me mexer. Foi então que a mulher virou e ficou frente a frente com os meus olhos. Ana, os olhos dela eram vermelhos como sangue. A pele era muito branca, como um papel. Então fechei os olhos e comecei a rezar. E aí aquela coisa sorriu para mim e disse: eu vou embora, mas eu volto para te buscar. Ana, eu me arrepiei. E depois disso, aquela mulher desapareceu como fumaça. Fui dirigindo embora para casa com medo, me sentindo totalmente observado. Foi esse o meu relato e fica uma pergunta. Quem era aquela moça? Será que eu vou morrer? Abraços, Ana. Beijos a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Não, acho que você não vai morrer não, mas será que às vezes ela queria... esse fantasma queria levar alguma outra pessoa? Ela tá com essa ideia fixa de que ela tem que levar alguém, ou é alguém específico, mas qualquer um que ela vê, ela vai falar que quer te levar, alguma coisa assim. Ou é um espírito, vai saber, né, gente? Tava lá no escritório de advocacia e aquela sala tava toda desligada, é isso, a hora que você voltou, tinha ventilador ligado, luz acesa e computador ligado. E essa mulher aí, horrível no banheiro. Eu falei, dona, você tá achando que a conta de luz é assim fácil de pagar? Você me dá licença. Essas assombrações ficam dando gasto, né? Antes que apagasse a luz, então. Tô brincando. Vamos pro próximo relato. Paralisias do sono. Olá, Ana, me chamo fulana. Paralisia 1, já começa assim, ó. Bom, na minha vida já tive muitas vezes a paralisia do sono, mas 3 me marcaram. E aqui vou contar 2 que são menores. Eu tinha por volta de uns 14 anos e dividia o quarto com a minha avó. Ela acordava cedo e eu, como boa adolescente, dormia e acordava tarde. Nesse dia, já devia ser umas 10 horas da manhã, quando a minha avó, já querendo me tirar da cama, abriu a janela e ligou o rádio alto para ouvir os seus programas como Paulo Barbosa e Eli Correia, que ela amava. Eu, não querendo levantar, coloquei o travesseiro na cabeça e fiquei de bruços, quando de repente paralisei totalmente e comecei a sentir como unhas arranhando as minhas costas, como se fosse um gato cavando um buraco nas minhas costas. Eu comecei a rezar mentalmente e por fim consegui me mexer. Levantei correndo e aí com dor, eu acho, com dor no local, fui olhar no espelho para ver se tinha alguma marca, pois doía muito, mas não tinha nada. Segunda paralisia, eu já era casada e já tinha minha filha. Estava naquela morninha, como eu chamo, meio acordada, meio olhando a TV no meu quarto mesmo ali, quando de repente paralisei e comecei a sentir uma presença se aproximando de mim. Começou a fazer um barulho de respiração forte que parecia um urso. Estava cada vez mais perto e mais forte e eu, como sempre, rezava mentalmente, pois nessas horas é a única coisa que eu consigo fazer. Quando chegou bem no meu rosto, eu consegui me mexer e abrir os olhos. Foi quando vi uma sombra passando muito rápido na frente da TV que estava ligada. Ana e assombrados, por que será
que a paralisia acontece? Alguém sabe? Beijos, Ana, família e assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Existe a explicação científica, né, que é mais ou menos, bem resumidamente, quando dá um bugzinho no nosso cérebro e a mente acorda e o corpo não. Então, né, e dizem que isso muitas vezes está ligado a alucinações, né, enquanto você tá nessa paralisia aí, nesse lance do corpo desligado e a mente ligada e tal. Mas, né, na parte espiritual a gente fala, e aí, essas coisas que a gente vê nesses momentos, né? Porque a impressão que dá, falando da parte espiritual ali, é que você, o seu corpo paralisa, mas o seu espírito fica naquela, peraí, voltei pro corpo ou não? Volta, é como se o espírito, me corrijam se eu estiver errada, tá? É como se ele voltasse, mas não conseguisse dirigir o seu corpo ainda, mas você fica com os olhos espirituais abertos. E é nesse momento que você vê o que tá no espiritual, o que tá no astral ali. Então você vê essas coisas que estão ali, mas quando você consegue dirigir o seu corpo de novo e abrir os olhos físicos, você tá no mesmo lugar, né? Só que você já não vê mais os bichão do astral. Você já abriu o olho físico agora. Mas a dor continua, a sensação, mas o que foi feito, muitas vezes foi feito no astral. Você sentiu a dor, você sentiu a paralisia. Então, eu não sei, gente, tem explicações, né? Mas muitas pessoas já passaram pela experiência da paralisia do sono. Eu já passei umas 3 vezes, não foi muito, ainda bem, mas já passei sim. E todas elas, uma delas eu não vi nada, né? Mas todas vêm com aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa. Na última que eu tive, que faz muito tempo, e não vou falar muito, porque quando a gente fala assim, dali a pouco acontece, né? Ficava aquele sentimento, aquela coisa, tipo, vai acontecer, vai entrar alguma coisa aqui, eu vou ver alguma coisa, mas eu consegui sair da paralisia antes de ver ou presenciar alguma coisa, mas nas outras eu realmente vi uma sombra, nada demais, povinho da sombra básico, ok? Se você já teve alguma experiência, conta pra gente, se for comentar, que seja sempre com respeito, ok? Vamos pro próximo relato. Cadê? Olha, tem uns relatos curtos hoje. O quarto da minha patroa. O que será que tinha lá, hein? Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em São Paulo. Esse é o primeiro relato... Eu escuto barulho aqui, né? Meu Deus, tá tudo certo? Tá tudo certo. Esse é o primeiro relato que vou contar pro seu canal. O relato que vou contar aconteceu com a minha mãe nos anos 90. Ela já me contou algumas vezes e outras pessoas... ela já contou algumas vezes pra mim e pra outras pessoas esse relato. E às vezes quando ouço eu fico toda arrepiada. Os nomes e cidades já estão trocados. Bom, minha mãe me contou que quando estava grávida de sua primeira filha, minha irmã mais velha, trabalhava na casa de uma mulher na faixa ali de seus 30 anos na época. Sua patroa era muito rica e já era viúva também. Um certo dia, minha mãe contou que todos saíram de casa para resolver ali afazeres na rua. Minha mãe disse que ficou apenas ela e o cachorro sozinhos na casa, isso durante o dia. Ela já estava com um barrigão da minha irmã, então disse que, como não tinha ninguém em casa, foi tomar um banho de banheira no quarto de sua patroa na época, para relaxar, pois a barriga já estava enorme. E pensando muito, ela disse... A barriga já estava enorme e pesando muito. Cadê? Me perdi aqui. Ela disse que entrou no quarto, o cachorro ficou do lado de fora da porta, ela encheu a banheira, tirou a roupa, disse que quando colocou a perna na banheira... alguém bateu na porta 3 vezes bem forte. Ela tirou a perna, ficou observando, mas nada fez. Colocou a perna pela segunda vez para entrar na banheira e bateram na porta mais uma vez. E ela continuou sem fazer nada. E tirou a perna da banheira.
ficou apenas observando. Lembrando que minha mãe nunca foi medrosa com essas coisas, não. Então ela colocou a perna na banheira pela terceira vez para entrar e novamente bateram a porta. Então ela saiu, abriu a porta e não viu ninguém, apenas o cachorro ali na porta. E ela disse que falou bem alto: olha, seja quem for você que está aqui, você não tem poder sobre mim ou nesta casa. Apareça de uma vez ou suma e volte para onde você veio. Volte para de onde você veio. Ela disse que falou essas palavras, entrou no quarto novamente e tomou seu banho de banheira bem relaxante e nada mais ouviu. Lembrando um detalhe aqui que eu esqueci de falar, Ana, essa ex-patroa da minha mãe, ela era espírita. Quando a patroa da minha mãe chegou em casa, Quando a patroa da minha mãe chegou em casa, ela contou tudo para a patroa, acredito. E então a patroa abriu um sorriso e disse: ai, minha filha, era o meu marido falecido que veio falar comigo, mas acho que ele veio na hora errada, que eu não estava em casa. Ele sempre bate na porta. Minha mãe disse que ficou só olhando e ouvindo aquilo, mas não disse mais nada e deixou por isso mesmo. Eu já fui na casa dessa ex-patroa da minha mãe quando tinha uns 15 anos e quando entrei fiquei toda arrepiada. O lugar era extremamente pesado, uma energia ruim, eu fiquei tonta e parecia que eu ia desmaiar, como se algo sugasse as minhas energias. E eu sentia algo andando atrás de mim, me observando. Depois disso, nunca mais fui lá com a minha mãe, pois eu não gostei do lugar. Como sou bruxa arcanista, sinto tanto as energias que são boas quanto as que são ruins. Obrigada por ler o meu relato, Ana, apesar de ser bem pequeno e nem tanto assustador assim como outros já contados aqui no canal. Eu agradeço. Beijão e abraço. Em breve trarei outros relatos, mas esses que trarei aqui aconteceram comigo. Até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Então era o marido dela. Sempre vai lá, que bom que ele bate a porta, porque se ele não batesse, ia entrar no banheiro, gente. Tudo bem, o cara era educado, né, e sempre bate antes de chegar. E ela já estava acostumada com as visitas do marido, gente. Tá certo isso? Ok, né? Tudo bem. Bom, próximo relato é este. Deus age sempre e cuida dos detalhes. História de um livramento e tanto. Olha que mais um livramento, vamos ver. Oi, Aninha! Meu relato é uma história sobrenatural e que revela o quanto Deus nos ama e cuida de nós de pertinho. Pode ler tranquila que não haverá nomes no relato. Eu sou a mesma que escreveu Nossa Senhora Aparecida me escolheu. E hoje vim trazer um relato que aconteceu recentemente, no dia 15 de dezembro de 2023. Eu tenho 47 anos e moro no Distrito Federal. Quem mora aqui sabe que carro não é luxo, mas necessidade. Isso porque as distâncias entre as cidades satélites e o centro são longas. Muitas pessoas viajam mais de 40 quilômetros para irem ao trabalho ou à faculdade. Eu não sou fiel a nenhuma igreja, não vou a cultos, nada. No máximo tenho extrema simpatia por religiões espíritas, mas minha fé em Deus é a minha base, o meu chão. No dia 15 de dezembro de 2023, quando tirei o carro da garagem do meu prédio, vi que o pneu dianteiro do lado do motorista estava furado. Pedi ao zelador para trocar o pneu e presenciei o serviço. Ele colocou o estepe, afixou os parafusos, inclusive o parafuso segredo. Existe um parafuso segredo? Eu não sei. Então fui a uma loja que só mexe com pneus e rodas, em que sempre levava o meu carro para esse tipo de conserto. Eu era cliente do lugar desde 2009 e eles sempre faziam um serviço excelente. Entreguei o carro ao vendedor e pouco depois ele disse que eu teria que fazer um remendo quente. E eles não faziam esse serviço ali e me indicou uma outra loja. Saí e fui para o meu trabalho. Era dia de confraternização de fim de ano.
que seria realizada numa casa distante uns 21 quilômetros do local de trabalho. Vários colegas não tinham carro e teriam dificuldade em chegar ao lugar da confraternização, então dei carona a eles. Como ainda tinha vários colegas que precisavam de carona, voltei ao local de trabalho para dar carona aos que ficaram. Olha, foram mais 42 quilômetros, 21 quilômetros para voltar ao trabalho e outros 21 quilômetros para levá-los ao lugar da festa. Finalizada ali a comemoração, voltei para casa. Durante todo o trajeto, ou todos os trajetos, eu não senti nenhuma diferença na direção. À noite, tinha um encontro do pessoal com quem me formei. Quando saí de casa, o carro começou a fazer um barulho terrível. Voltei e abri o capô, achando que tinha alguma coisa solta no motor. Então, meu filho viu que só tinha 3 parafusos na roda. Fui olhar e percebi que os parafusos estavam muito frouxos. Apertei-os e coloquei um parafuso sobressalente que tinha. O parafuso segredo não estava mais lá. Eu acho que o pessoal da loja não completou o serviço devidamente, pois saí de casa com todos os parafusos. Andei quase 88 quilômetros com 3 parafusos frouxos e sem alteração na direção. Hoje levei em uma oficina da minha confiança, que fica bem distante da minha casa, por volta de uns 40 quilômetros. Só aí senti que a direção estava estranha, sabe? Porque tremia bastante. Na oficina, descobri que o milagre foi muito maior. Dos 3 parafusos que sustentaram o pneu, na verdade, quem sustentou foi Deus. 2 desses parafusos estavam quebrados. O milagre também foi financeiro, porque eu não tive nenhum custo extra. Não tive de trocar nenhuma peça, apesar de ter andado tanto com o carro nessas condições. E essa é a minha história, assombrados, um dos vários milagres e livramentos que Deus me deu. Se quiserem, posso escrever sobre alguns deles depois. Eu gostaria que todos que ouviram esse relato tenham certeza. Deus existe e cuida de nós com todo o amor e cuidado, e isso não tem nada a ver com igreja ou religião. Tem a ver com fé, com acreditar que Ele sempre está conosco e cuida de nós. Um grande abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Um beijo para você, muito obrigada, sim, é isso mesmo. E olha só, gente, aí você vai falar quais as chances. Ela rodou, né, esses quilômetros todos aí, era para ter 4 parafusos. Ela rodou com 3 e 2 desses 3 estavam quebrados. E não teve alteração na direção, né, só foi perceber ali na hora que ela poderia lá levar o carro para arrumar e descobrir isso. Gente, eu acho que essas coisinhas, é isso que eu falo, né? O sobrenatural está nas coisinhas do dia a dia. Muitas pessoas não prestam atenção nisso, mas em muitas coisinhas tem uma mão divina. Pode ter certeza. Muitas vezes a gente nem fica sabendo. Ou nem dá importância, né? Vamos para mais um relatinho, que é este daqui. Gemidos na madrugada. Vamos ver que gemido. Oi, Ana, meu nome é fulana, não tem nomes no relato e se tiver já vai estar trocado. Eu acabei de ouvir um relato sobre um rapaz e sua mãe que ouviram gemidos ao redor da casa e vou relatar o que aconteceu comigo, foi bem parecido. Eu moro sozinha com os meus 5 cães, morava em outra cidade nessa época. A casa ficava no final de uma rua de descida. Acordei com gemidos ao longe e não era nenhum animal, pois falava ai, ai, e parecia que vinha descendo a rua. Fui ao banheiro e fiquei prestando atenção. O mais estranho é que os cães das outras casas latiam conforme aquilo passava em frente às casas e vinha se aproximando da minha casa. Eu achei que fosse uma pessoa mesmo. Olha, Ana, eu já tive várias experiências esquisitas. Até já te enviei vários relatos que você nunca leu. Ai, cadê? Mas essa experiência foi muito assustadora. Bem, continuando, os gemidos chegaram perto da minha casa
E o mais estranho é que os meus cães não latiram. Daí eu comecei a orar e de repente senti um cheiro de álcool insuportável e senti uma presença bem na minha frente, pois eu estava rezando na minha cama. Orei até de manhã e senti aquele cheiro de álcool por 3 noites. Eu não ouvi mais os gemidos, mas na terceira noite o cheiro já estava bem fraco até que sumiu. Eu sou católica, mas acho que era uma alma que precisava de ajuda. O que você acha, Ana? E assombrados, né? Esse foi o meu relato. Beijos a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Estranho o cheiro do álcool também, né? Então, será que aquele ai ali era de algum espírito sofredor, algum espírito precisando de ajuda? Tipo, era um gemido de lamento, de dor. E aí ela rezar, o negócio aparecendo, quer dizer, sentia a presença daquilo na frente dela dentro do quarto, além de sentir o cheiro de álcool. E aí? Algum espírito precisando de ajuda? Talvez sim, talvez sim. 3 dias ficou ali? Hein? E agora sim, vamos para o último relatinho de hoje, que é este daqui. Eu vi Nossa Senhora Aparecida. O quê? Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulana, mas eu sei que você vai me chamar de fulana. Eu tenho 16 anos e nesse relato que vou contar não tem nenhum nome, pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Bom, o que eu vou escrever não é assombrado, mas sim uma experiência que aconteceu comigo quando eu era pequena. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu ia com a minha mãe para a igreja, para o grupo de oração que acontecia todas as terças. Como eu era criança, eu não gostava de ficar com os adultos, então eu ficava com as outras crianças que também iam para lá com seus pais. Enquanto rolava as orações dentro da igreja, a gente ficava brincando em uma igreja velha, que era da igreja que estavam os adultos. Como você sabe, né, criança adora causar, ainda mais quando nenhum pai tá vendo, né? Enfim, nós estávamos dentro da igreja velha e como estava tudo escuro, a gente resolveu brincar de esconde-esconde. Mas eu era muito medrosa naquele tempo, Ana. Eu morro de medo de escuridão. As crianças já estavam se escondendo enquanto uma outra estava contando. E eu comecei a gritar, falando que eu tinha medo de brincar ali e que eu queria parar de brincar. E nessa hora que eu estava gritando no meio da escuridão, apareceu uma senhora. Juro, Ana, ela tava lá. Linda. Não, apareceu uma senhora, não. Apareceu Nossa Senhora. Ela estava lá, linda, olhando para mim, bem grande, no meio da igreja velha. Eu comecei a falar pro resto das crianças lá que ela tava ali. E eles também viram. Eu sei que a gente vai falar... Não, eu sei que gente, né? Tem gente que vai falar que eu tô inventando, mas não. Tinha adolescente ali brincando, não era só criança. Tinha adolescente ali brincando comigo que também presenciou a aparição dela. Isso marcou muito a minha infância. Então, Ana, esse é o meu relato. Eu sei que não é algo assombrado, mas só vim relatar. Acho que o único acontecimento sobrenatural assim da minha vida. Perdão os erros na escrita, não sou boa com isso. Muito obrigada por ler o meu relato e fica com Deus, Aninha. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas espera aí, precisamos de mais detalhes, gente. Qual era a roupa? Como assim? O que ela estava usando? Ela emitia algum tipo de luz? Porque a igreja estava escura. Ela só apareceu assim do nada, sorrindo, e depois como ela desapareceu? Por quanto tempo vocês ficaram olhando aquilo? E depois vocês contaram para algum adulto, alguma coisa do tipo? E assim, as outras crianças, o que vocês comentaram após isso? Todas viram, e como ela disse, não tinha só criança, tinha adolescente no meio também. Então mais de uma pessoa viu. Que legal, que interessante. Me lembrou de quando eu era criança também, que eu falava com... Falava não, um dia eu comecei a fazer perguntas para a imagem lá de Nossa Senhora, grande, que tinha em cima do guarda-roupa, acho que era da minha avó. E ficava eu e uma amiga conversando, fazendo perguntas, e eu lembro, assim, a gente via, nós duas ali, as crianças, sentadas na beira da cama, e a gente
Na nossa cabeça a gente via a imagem respondendo sim e não com a cabeça. Ai, a gente fazia aquelas perguntas de criança de 4 anos de idade, porque era essa a idade que eu tinha, 4 anos. 4 para 5, 5, por aí. Mas eu lembro de eu sentada na beira da cama da minha avó, olhando para a imagem em cima do guarda-roupa, fazendo pergunta. Você gosta de fulano, de mim, sei lá? Ela falou que sim. Você gosta que faça tal coisa? Não sei o que, tal coisa, te agrada? Aí eu fazia assim, lá, tá vendo? Ela não gosta, a gente ficava assim. Hoje eu penso, nossa, será que era a nossa imaginação mesmo que fazia ver mexendo a cabeça? Ou será que acontecia alguma coisa? Ai, ai. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem alguma história para contar, manda o relato pra gente no e-mail relatos@assombrado.com.br, ok? E se for comentar, que seja com respeito, mas é isso. Todo mundo, tenho certeza, que tem uma história intrigante, pelo menos, para compartilhar. Ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau. Ai, eu ia parar com o clique do mouse, mas eu não tô na câmera do celular. Bye! Tchau, gente. Fui!